Olá, sexto A, olá, sexto B. E aí, tudo bem com todos? Bom, gente, nós estamos passando por um momento difícil, esse isolamento, essa quarentena. Posso dizer que todos nós estamos nos reorganizando, né? Nos readaptando a essa nova rotina de escola. Nós, professores, vocês, alunos, os pais de vocês. Tudo isso é muito novo para todos nós, mas com certeza tudo isso vai passar, né? E nós sairemos mais fortes de tudo isso. Bom, gente, eu tenho recebido algumas mensagens de alunos no particular que ainda estão com dificuldade para entender o conceito de substância e de mistura. Então, eu estou fazendo uma nova aula para explicar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá entender a substância e a mistura. Pessoal, quando eu falo de uma substância, eu estou me referindo a todas as opções de matéria que existem no universo, certo? Ela sozinha, isolada, tá? Então, uma substância, eu vou ter apenas um único composto. Vamos imaginar um recipiente repleto de gás oxigênio. Então, eu só tenho gás oxigênio. É algo puro, certo? Eu não tenho uma mistura de nada. Eu tenho uma única substância, um único composto nesse recipiente. Outra coisa importante, uma característica da substância, isso tinha lá no nosso livro, é que a composição química dessa substância, a composição física e as propriedades serão sempre constantes. Por quê? Porque eu estou falando do mesmo composto. O mesmo composto tem as mesmas características. Compostos diferentes terão características diferentes. Portanto, a substância ela vai apresentar características iguais, características constantes. E quais características são essas, pessoal? A densidade, nós fizemos até um trabalho sobre isso. A solubilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver em água, por exemplo. Quem vai ser o ponto de fusão? É aquela passagem do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, certo? Então, todas essas características, elas serão constantes em uma substância. Torno a dizer, por quê, Pro? Porque nas substâncias nós teremos apenas um único composto. Compostos iguais, características iguais. Compostos diferentes, características diferentes. Então, em uma substância, nós vamos encontrar as partículas quimicamente iguais. Elas terão sempre as mesmas características. Isso é uma substância. Só que a gente já sabe que dentro da substância eu posso ter uma substância simples ou uma substância composta. Qual é a diferença entre elas? Uma substância simples ela é formada por apenas um tipo de elemento. E uma substância composta ela vai apresentar 2 ou mais tipos de elementos. Quem era o elemento, pessoal? Eram todas essas substâncias presentes na nossa tabela periódica. Então, a gente tem o hidrogênio, o sódio, o potássio, o magnésio, o manganês, o cloro, o iodo, o boro, o alumínio. Então, esses são os nossos elementos. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, representando o ferro. Ele é um elemento, certo? Aqui eu trouxe para a gente conferir, verificar, confirmar o que é uma substância simples e uma substância composta. Trouxe como exemplo de substância simples, o ferro. Então, eu só tenho ferro. Eu tenho um único tipo de elemento. Então, é uma substância simples. O cloro, que é o Cl, só tem um elemento químico, substância simples. O gás oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio. Tem apenas um único tipo de elemento? Sim, então é uma substância simples. E o sódio? O sódio é o Na. Um único tipo de substância? Desculpa, um único tipo de elemento? Sim, então é uma substância simples. Na substância composta, olha como é diferente. Eu vou ter a junção de duas substâncias simples. Então, eu tenho o Na com Cl,
Aí eu vou ter o cloreto de sódio, que nada mais é do que o nosso sal de cozinha, que a gente coloca aí na batatinha, vai temperar o arroz, né? H2O, então eu vou ter mais de um tipo de elemento. Então eu tenho o elemento hidrogênio, eu tenho o elemento oxigênio, que é a nossa água destilada. Eu tenho outro exemplo, que é a amônia, que eu vou ter mais de um tipo de elemento químico. Eu tenho o N e eu tenho o H. Então, eu tenho 2 tipos de elementos químicos, por isso que eu passo a ser uma substância composta. E o gás carbônico, eu vou ter o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Então, quando eu tiver apenas um único tipo de elemento, é uma substância simples. Se eu tiver mais de um tipo, é uma substância composta. Tudo bem? Bom, aqui eu trouxe 5 sistemas para a gente imaginar. Imagine que eu tenho um recipiente fechado. Olha lá o primeiro. Eu tenho 4 moléculas de gás hidrogênio. Então, eu tenho H2, 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 H2 dentro desse recipiente, dentro desse sistema. O que eu tenho? Uma substância simples ou uma substância composta? Eu tenho uma substância simples. Eu tenho um sistema repleto de substâncias simples com um único tipo de elemento. No sistema 2, cheio de N2, nitrogênio 2, é o gás nitrogênio. Outra substância simples, eu tenho um sistema repleto de nitrogênio. O sistema 3, pessoal, eu tenho amônia, NH3. A amônia já é uma substância composta, porque eu tenho mais de um tipo de elemento químico sendo representado. Eu tenho nitrogênio e eu tenho hidrogênio, o N e o H. No sistema 4, pessoal, eu tenho a molécula de água, H2O. Então, eu tenho uma substância composta, mais de um tipo de elemento. Agora, veja só como vocês vão entender a diferença entre substância e mistura. Olha o que eu tenho no sistema 5, naquele quadradinho ali embaixo. Eu tenho N2, eu tenho H2, outra N2 e eu tenho CO2. Isso é uma mistura. Eu peguei um recipiente, coloquei nitrogênio, coloquei hidrogênio, coloquei CO2, gás carbônico, né? Então, eu estou misturando as substâncias. Percebam a diferença? Então, o sistema 5, ele vem a ser uma mistura, tá? Numa substância composta, eu tenho bonitinho ali NH3, 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 NH3. Numa substância simples, eu tenho N2, N2, N2. E numa mistura, misturei tudo. Ó, então, o que vem a ser a mistura? Mais de uma substância. E aí, eu vou ter a união dessas substâncias dentro de um recipiente, certo? Nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu tenho a areia ali embaixo, a água e o óleo. Então, nesse caso, eu teria uma mistura trifásica, ou seja, que apresenta 3 fases, certo? Porque nós sabemos que nós temos 2 tipos de misturas. Nós temos a mistura heterogênea e a mistura homogênea. Na mistura heterogênea, que é a primeira que eu apresento na imagem, eu tenho misturas com fases diferentes, ou seja, as substâncias não se misturam propriamente dito, né? A gente consegue perceber que existem as duas. Então, no exemplo clássico, a água mais o óleo. Então, eu tenho a camada do óleo, a camada da água. Portanto, eu tenho uma mistura heterogênea, no caso, bifásica, né? Uma mistura heterogênea bifásica. No exemplo de baixo, eu tenho uma água e pouco sal, né? Então, o sal ele foi dissolvido na água, portanto, eu não consigo verificar mais de uma fase, eu enxergo uma coisa só. Por isso, é uma mistura homogênea.